Olá a todos, meu nome é Adriana Tanese Nogueira, sou psicanalista há mais de 3 décadas. A minha formação é italiana, onde eu cresci em Milão. Eu não sou formada em psicologia, eu sou formada em filosofia na Universidade de Milão, degli Studi di Milano, e comecei um percurso de psicanálise quando eu tinha 16 anos. A minha psicanalista era uma psicóloga junguiana, que fazia supervisão com um famoso junguiano da época, que chamava Claudio Orizet, e ela, durante o seu próprio desenvolvimento como psicóloga, ela se tornou seguidora de Silvia Montefoschi, e através dela eu conheci Silvia Montefoschi. Silvia Montefoschi foi uma psicanalista italiana, morreu em 2011, que cofundou o primeiro Instituto Junguiano na Itália, em Milão, justamente, e levou adiante o pensamento junguiano. Temos hoje no mundo duas linhas junguianas que podemos considerar pós-junguianas: a psicologia arquetípica de James Hillman, um americano, e a psicologia e a psicanálise pós-junguiana de Silvia Montefoschi, que é aquela que eu trouxe para o Brasil. Eu mesma, em anos depois, me separei da minha analista para me juntar ao grupo de trabalho de Silvia Montefoschi e participei dos grupos de analista com ela por um tempo, até a minha mudança para o Brasil. Na Itália, na minha formação, no tempo da minha formação, não, a formação o bacharelado que em psicologia não era necessário e mal havia faculdades de psicologia, na verdade. E o bacharelado não era nem como o italiano, era praticamente um bacharel com um mestrado, porque o meu trabalho foi uma dissertação final. Eu estudei muito teologia e muita filosofia e fico bem satisfeita com o meu percurso, porque eu acho que me ajudou profundamente para o meu trabalho como analista. Ahm, a psicanálise que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, com as ferramentas que eu adquiri de Jung, mas também de Freud e de Montefoschi, me levou para um outro patamar que eu vou apresentar hoje. Montefuschi chama a psicanálise, como em Itália se faz muito, inclusive, como psicanálise junguiana, não é obrigatório, não tem essa rigidez com a terminologia, porque nos referimos à psicanálise na sua essência. A essência da psicanálise, que é só da psicanálise, não é da psicologia, é o diálogo entre consciência e inconsciente, o trazer para a consciência o que tem no inconsciente. Isso é Freud, né? Isso é assim que começa a psicanálise freudiana. Então, dentro dessa perspectiva, que é o núcleo essencial da psicanálise, nós estamos continuando fazendo psicanálise, mesmo que se chame psicologia. Jung quis, no seu tempo, dar uma palavra nova ao que ele fazia, porque, obviamente, naquele contexto ele precisava se diferenciar de Freud, mas o sentido permanece igual. Muda a nossa forma de interpretar tanto o inconsciente quanto o que emerge do inconsciente. E, portanto, o que somos, para onde vamos, de onde estamos chegando e etc. Vamos então, eu vou apresentar aqui a nova abordagem que eu estou usando já faz um tempo, que é a primeira vez que eu apresento. Comecei com uma formação em psicanálise pós-junguiana, utilizando um dos textos base de Montefoschi, da segunda fase, quero dizer melhor, da bibliografia dela, que é Jung, um pensamento em devir, traduzido por mim para o português e que está disponível na editora Simplíssimo. Esse livro forma a base do curso de formação do que a gente chama de Básico 1, que são os fundamentos da psicanálise, além de outros textos. Com o tempo, dadas as experiências e desenvolvimento pessoal e clínico, acrescentei a palavra em devir, porque a psicanálise se abre seguindo o traçado por Jung e por Montefoschi para o além daquilo que a gente sabe. A psicanálise, como qualquer ciência, ela evolui. Ela evolui conforme novas descobertas, e o que define uma ciência de outra é manter uma coerência, né, teórica e metodológica, que é o que eu fiz. E a psicanálise comigo se tornou também transdimensional.
Estou, portanto, afirmando que a psicanálise deu um salto que é evolutivo, não é uma variante da psicanálise, é um salto evolutivo, como todas as outras manifestações da psicanálise que antecederam essa. Começamos com Freud, que revelou um inconsciente conflitivo. Freud revela que existe um conflito dentro da gente e que o inconsciente é um palco de pulsões, de desejos, né, de defesas. Então, o que o ego pensa não é exatamente o que acontece dentro de si. Com Lacan, Lacan concebe o inconsciente como uma linguagem estruturante. Lacan está levando adiante Freud, é um pós-freudiano, de alguma forma, né? Onde o sujeito se inscreve, se perde, se reescreve incessantemente. Jung desvelou o inconsciente simbólico e arquetípico, matriz vivo de um processo que busca a sua totalidade, si mesmo. Montefoschi o reconheceu como uma consciência que reflete sobre si mesma. O inconsciente é um potencial do que está por vir. E ser a consciência, ser e consciência de ser estão em diálogo, tornando o humano coautor do próprio processo evolutivo. Quero abrir um parênteses. O que estou falando e o que eu vou falar, naturalmente, é uma versão reducionista do que é. Não tem como resumir o pensamento de nenhum desses autores e nem aquilo que eu faço nessas palavras. A linguagem tem uma limitação. Eu tenho aqui uma limitação de tempo, é, e vocês também. Então, eu estou dando orientações para que o pensamento consiga pegar algumas linhas mestras do que eu estou apresentando. A Montefoschi tem um pensamento riquíssimo. E eu me sinto na obrigação de abrir esse parêntese e fechá-lo para pedir desculpas a ela pela simplicidade com que eu estou expressando, mas é um começo de conversa que é importante. A psicanálise em devir compreende o inconsciente como consciência que se encarna, energia viva de transformação que atua no tempo presente. E culmina no paradigma transdimensional, que é uma consciência que atravessa fronteiras, superando as limitações de espaço, tempo e matéria, para reconhecer-se como campo infinito do ser em sua manifestação. E vamos ver o que é a psicanálise, em poucas palavras, o que é a psicanálise pós-junguiana de Silvia Montefoschi. Silvia Montefoschi representa uma virada no pensamento junguiano. Ela supera a visão de Freud, que o inconsciente é um depósito praticamente de conteúdos reprimidos. Supera a visão de Lacan, o inconsciente não se reduz, diz Montefoschi, é uma estrutura simbólica fixa, baseada na linguagem. E supera Jung, o inconsciente não é apenas um repositório arquetípico, nem um sistema fechado de símbolos coletivos, onde simbólica em Lacan refere-se à linguagem, à cultura, e simbólico em Jung refere-se ao mundo imaginal arquetípico dos símbolos que atravessaram a humanidade. A proposta de Montefoschi, o inconsciente é um processo vivo, a evolução do ser em consciência de ser. Um movimento dinâmico que atravessa a história da vida e se realiza no humano, a história da vida desde o começo da vida no universo. O inconsciente é uma potência evolutiva. É aquela potência que gerou o Big Bang e que ainda nos atravessa. Potencial infinito desde a origem do universo, percorre as etapas da criação até chegar ao humano. Nós somos a ponta mais elevada da criação na Terra. A consciência humana continua o movimento iniciado no Big Bang, porque após o humano, após a chegada do ser humano na Terra, a evolução adquiriu uma nova dimensão, não mais biológica, mas cultural, ou seja, a evolução de consciência. Ao dialogar com o ser, torna-se a consciência coautora do projeto da existência. O ser é o que é. A tua dor de barriga é o ser. O teu corpo é o ser. A realidade é o ser. O que você traz dentro é o ser. A vida inteira é o ser. O universo é o ser. E o que eles estão falando com você?
Individuação é projeto de existência. A individuação continua sendo um conceito cardeal e em Jung expressa, está voltada para a manifestação completa do si mesmo. Em Montefoschi é a expressão do projeto evolutivo do ser. O sujeito passa a realizar a consciência que o universo busca expressar através desse sujeito. E que é o sujeito? O si mesmo individual pertence ao si mesmo universal, não está separado. A consciência individual é a expressão da consciência coletiva e por isso mesmo, como Jung já sabia, que era a expressão da consciência coletiva, mas por isso mesmo ser um instrumento de transformação, último e radical. A psicanálise é um caminho ontológico, é um caminho de ser. É, oferece o conhecimento do ser e do ser teu, começando por você, supera o sistema homem, que é esse sistema no qual estamos vivendo que está colapsando, e a expansão da consciência. Para isso, libertamo-nos de pensamentos cristalizados, são os pensados, são as formas, são os conhecimentos dados, herdados, padronizados, que freiam o pensamento livre e, portanto, a evolução da consciência. Superamos também as formas estagnadas de amor, que são os modos como o amor se manifestou, as modalidades de relação. Modos como o amor se manifestou significa as modalidades de relação, que estão prendendo o amor, causando as brigas, os desentendimentos, os conflitos e as convulsões internas do relacionamento e da sociedade também como um todo. Se trata de elevar-se a novos níveis, onde pensamento e amor são expressão de liberdade do ser num diálogo infinito. Esta em pouquíssimas palavras, a psicanálise pós-junguiana de Montefoschi, que vai muito além do que isso. Eu estou, e trouxe para o Brasil, e estou apresentando um recorte do que Montefoschi produziu. Ela foi muito além, e isso fica para um outro momento, mas não está sequer na formação. A formação mantém a continuidade com o pensamento junguiano e mostra para onde estamos indo através de Montefoschi. Agora, foi neste diálogo infinito com o ser, que só acontece na forma individual, porque é sempre uma pessoa pensando a própria vida a partir de si, que consegue ampliar-se, ampliar a própria visão para além de si. E cada pensador é um sujeito concreto que se situa numa determinada realidade de vida, que surgiu a psicanálise em devir. Ou seja, a partir da minha busca, do meu processo de reflexão, das questões em aberto, da minha vida pessoal e da minha reflexão crítica, e que levava adiante o pensamento teórico, é que surgiu a psicanálise em devir, como qualquer ciência. O pensamento não está preso a formas pensamentos, que são também as da psicanálise. A Montefoschi, não acaso, se saiu da Associação Psicanalítica, da Psicologia Junguiana, Associação Internacional. Por quê? Porque as psicanálise, diferentemente das ciências, que aí ali também não é fácil, mas tem uma tendência nas escolas de psicanálise a fechar o pensamento, na tentativa de se proteger das outras escolas. E nisso o pensamento fica bloqueado, fica cristalizado numa determinada forma que pode ter feito sentido, mas que a vida segue. O tempo de Jung não é o mesmo tempo de hoje. O tempo de Montefoschi não é, inclusive, o mesmo tempo de hoje. E o mundo de Montefoschi não é o mundo em que eu fui atuar. E o novo que cada vida, cada profissão traz no seu dia a dia? Aonde vai? Se não pode ser, se tem que ser elaborado dentro de estruturas que pertencem ao passado. É aí que temos um pensamento cristalizado. Vindo da formação que eu vim, esse perigo é muito pequeno. Porque a psicanálise de Montefoschi oferece justamente as ferramentas para não ficar preso em nenhum pensamento e nem por isso cair no caos, nem por isso cair na loucura, nem por isso cair na incoerência. O amor é potência evolutiva irrefreável.
A coerência do processo de individuação exige sermos radicalmente ousados e despreconceituosos. O trabalho do analista requer ser radicalmente ousados e despreconceituosos, e esta é uma expressão de Montefoschi que eu repito porque eu me identifico completamente nela. O processo de individuação exige uma coerência. Todas as mudanças que fazemos têm um fio que as une e que precisamos recuperar para encontrar a identidade, o cerne, a essência da nossa identidade, no tempo e no espaço. Psicanálise em devir. Vou apresentá-la brevemente. Enquanto Montefoschi rompe com a arqueologia do passado, porque ela quer libertar o inconsciente do tempo linear. A psicanálise em devir segue este caminho, integrando vidas passadas, porque são o conteúdo que surgiu na minha vida e na minha prática. Mas não como fetichismo regressivo, não como curiosidade, não como diversão, não como passeio, excursão no passado, e sim como camadas ontológicas da mesma consciência, como estratos do ser. É uma continuidade transpessoal de uma única subjetividade evolutiva, que ganha consciência no aqui e agora. O passado está presente. Na psicanálise em devir, a arqueologia psíquica é ampliada. O passado é uma dimensão da trajetória transpessoal do ser. E a investigação das vidas passadas torna-se uma leitura das múltiplas camadas do mesmo ser em evolução. Da mesma forma como eu preciso voltar quando eu tinha 20 anos que aconteceu exatamente isso, e esse evento deixou uma marca em mim, que fez com que eu desenvolvesse esse sintoma ou tivesse esse tipo de escolha que agora eu preciso alterar porque não está mais bom para mim. A mesma coisa acontece com o passado. Então, o que aconteceu quando eu tinha 20 anos, no fundo está presente agora, né? No fundo e na superfície está presente agora porque me induz a determinadas escolhas ou me induz determinado sintoma. O que aconteceu 2000 anos atrás é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. As raízes da psicanálise em dever, que são os meus mestres. Freud, o inconsciente expressa uma verdade, certo? É isso que Freud viu. Por que tinha um conflito? Porque o inconsciente estava tentando, não podia ficar calado, não deu para mantê-lo calado, apesar das defesas. Então, o inconsciente está expressando uma verdade que a consciência não está com vontade de ver. E aí vem o conflito. Mas a verdade está lá. Jung, o inconsciente é uma realidade criativa, estruturada por imagens e processos simbólicos que precisamos aprender a interpretar, sem, é, sem retirar o potencial criador que elas carregam. Montefoschi, o ser que se reconhece a si mesmo no movimento evolutivo da consciência. A consciência é um processo constante e infinito. O ser saudável está num infinito processo de evolução da consciência. E essa consciência, para ser consciência, é a consciência do ser. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. E esse ser é o ser como se manifesta. São as coisas que passam por você, que você sente, que você pensa, que acontecem na sua vida e que você não tem como controlar ou prever. Essa bagagem se expande no meu pensamento, que compreende a consciência e o inconsciente como fluxo transdimensional. Eu estou tentando expressar da melhor maneira que eu consigo, porque é uma prática muito mais vivencial, mas é um fluxo de consciência e inconsciente. E o trabalho consiste, entre outras coisas, em costurar essas consciências, porque elas ficaram fragmentadas. Atravessa vidas, corpos e tempos, mantendo a coerência do indivíduo no universal. A nova compreensão do inconsciente, porque o inconsciente é um conceito central na psicanálise. Então, uma nova compreensão do inconsciente fundamenta necessariamente uma nova compreensão da psicanálise. Mudar o inconsciente é mudar o mapa da subjetividade.
Isso significa, o inconsciente não está embaixo de nada, apesar que podemos usar essa metáfora, a famosa metáfora do iceberg, né? A gente tem a consciência, depois toda aquela massa invisível que é o inconsciente. Usemos a metáfora, não nos apeguemos a ela. É uma forma de falar, não é uma realidade concreta. O inconsciente também não é um porão, apesar de ser uma boa metáfora, porão psíquico, como Jung visualizou em um famoso sonho dele, onde depósitos, né, camadas profundas da história da humanidade, da história cultural da humanidade, estão guardadas e que nos cabe descobrir. O inconsciente também não está localizado na mente, longe disso, né? Como uma região isolada. O inconsciente não é um lugar. O inconsciente é um processo, é um movimento, é um campo. O que que é o inconsciente? Então, essa metáfora vertical que herdamos de Freud, profundo e superficial, e das neurometáforas do século XX, tem que ser usadas com cuidado, sem nos apegarmos, mantendo o nosso pensamento livre de definições que o restringem. O inconsciente é interdimensional. Não pertence apenas à dimensão psicológica interna. Ele não está aqui dentro de mim. E você tem o teu, eu tenho o meu. Eles não se conversam. Não pertence apenas à dimensão biográfica, à vida atual. Não pertence. Não pertence apenas à dimensão coletiva da espécie. Jung. E a primeira seria Freud. Ele opera atravessando múltiplas dimensões da existência. O tempo biográfico, o tempo histórico, o tempo espiritual, o tempo evolutivo, tempo transvida, sucessivas manifestações do mesmo ser. Isso significa que o tempo não é linear, passado, presente e futuro. Todas as experiências que compõem o ser, desta vida e de outras, coexistem como camadas simultâneas. Qual é a diferença, pausa aqui, entre o que eu estou falando e o que outras terapias ou ciências podem falar? Isso que eu estou falando se torna, através da psicanálise em devir transdimensional, uma experiência concreta, viva, consciente, cotidiana, cotidiana. Logo, uma nova identidade do ser humano. Essa é a diferença. Não é uma ideia bonita, não é uma teoria atraente, não é um momento, uma experiência que você faz. E depois você volta no teu cotidiano. É uma transformação radical do sujeito humano, é a saída do sistema homem, que mantém as separações entre matéria e espírito, mente, corpo, etc. Quando um conteúdo emerge, não vem do passado, mas de uma dimensão temporal ativa, que se atualiza no instante presente. Por quê? Pela circunstância, pelo momento da tua evolução, pelo que você está percebendo. Todos esses elementos precisam ser compreendidos para que possamos seguir e evoluir com a consciência. Não é nunca uma coisa só. Em outras palavras, as experiências do ser não estão atrás de nós, estão vivas agora, em estado de simultaneidade. Esta frase descreve o tempo vertical, não mais horizontal, passado, presente, futuro. Então, o que que eu vou ver o passado? Você não vai ver o passado, na verdade, você vai ver algo que está ativo e vivo em você e está pulsando e está alterando a tua experiência, a tua forma de pensar, de sentir, de agir, de escolher, e talvez não na direção melhor. Em resumo, o inconsciente não é, então, um depósito escondido no fundo da mente. É um campo transdimensional onde passado, presente e múltiplas vidas coexistem, e do qual emergem conteúdos que pertencem à trajetória integral do ser neste momento, que fazem sentido neste momento. Esse depósito escondido no fundo da mente é uma metáfora que serve
para fingir que não se vê coisas. É muito comum. As pessoas, é, quando tem uma coisa que, que não, com a qual não sabemos como lidar, se finge não ver. Então parece que está escondida no fundo da mente. E pode estar bem aqui do ladinho. Onde entra o espírito? Quando falamos do inconsciente, não como conteúdo, mas como princípio animador, entra o espírito. Quando falamos da continuidade transdimensional, entra o conceito de espírito. Quando falamos do movimento evolutivo do ser, da simultaneidade dos tempos, da coerência, sobretudo, do ser ao longo de múltiplas vidas. Em resumo, o espírito é o núcleo organizador da continuidade transdimensional. O inconsciente é seu campo de expressão voltado para se tornar consciência. Assim, Montefoschi leva o inconsciente para o universal, como Jung o havia levado para o coletivo. A psicanálise em Devir leva o inconsciente ao espiritual transdimensional. O espírito é a ponte que explica por que esse atravessamento é possível. O ser humano não é apenas psicológico e, claro, não apenas biológico, é transdimensional. Expressão temporária de uma consciência que se move através de muitas vidas, diferentes corpos e variados contextos existenciais. A psicanálise em Devir, então, introduz o paradigma transdimensional, onde dimensão significa modo de manifestação da realidade. Então, a realidade tem diferentes modos de se manifestar. É uma única realidade, com diferentes modos. A realidade humana tem a dimensão, por exemplo, corporal, fisiológica, a dimensão psíquica, que inclui a dimensão emocional, a dimensão a dimensão sentimental, a dimensão mental. A vida humana se desdobra em múltiplas camadas simultaneamente. Ser transdimensional é reconhecer que a psique atravessa essas camadas. Move-se entre mundos, inclusive por isso que podemos fazer psicossomática. Por isso que podemos dizer que um sintoma físico tem uma conotação, uma dimensão, uma camada emocional. E que tanto a consciência como o inconsciente se estendem por todas elas. Não há separação. Não tem como trabalharmos um qualquer sintoma sem averiguarmos todos os outros, que estão sempre presentes. Em qual medida é isso que a gente vai descobrir? Senão, não tem cura real. O pensamento tem que se tornar corpo. E é aí que a gente ganha coerência interna e saúde. A saúde mental depende da coerência interna. O símbolo ganha carne, ou seja, vida real, concreta, cotidiana. Você sente, não só pensa. O espírito se reconhece nas formas concretas da vida. A carne se faz palavra e a matéria, antes silenciosa, conta a sua história. A matéria muda, a matéria que está no teu corpo, que está no universo e que se manifesta através de sintomas. Por exemplo, a violência, o mal. O indizível encontra voz. O pensamento é renovado pelo mistério que atravessa tempo e espaço. E com essa psicanálise nós recuperamos o mistério já com Montefoschi, mas aqui ainda mais. A análise, então, quando se faz análise, além de tudo que sua história, a história da psicanálise hoje oferece, se torna também um diálogo entre dimensões da consciência e do inconsciente. É importante frisar. O que foi feito antes, tudo que a psicanálise oferece continua válido e continua ativamente realizado no processo analítico. Não se pula etapas, não se pulam camadas. Não se não fazemos espetáculo. Para a gente resolver um problema, para a gente curar alguma situação, precisamos poder olhá-la por todos os seus aspectos. Isso significa também investigar as camadas, desde as coisas mais banais, talvez, aparentemente, como as que podemos hoje ver no pensamento freudiano, até as mais evoluídas, todas continuam válidas. A diferença é que a minha perspectiva atravessa todas elas, então eu vejo um caminho à frente.
Esse caminho pode me abrir novas compreensões do cotidiano, novos aprofundamentos, novos, inclusive, mostrar limites e poder, portanto, ir além. O transdimensional não se opõe ao psicológico, que continua um espaço privilegiado e essencial para qualquer evolução, inclusive espiritual. Se rompem as fronteiras, muito importante isso, entre matéria e espírito, individual e universal, pessoal e transpessoal, passado e presente, humano e demais formas da vida na Terra e além da Terra. Esse movimento evolutivo permite também superar preconceitos sociais, raciais, de gênero, religiosos, econômicos, porque o humano se reconhece como expressão de uma história muito maior que a biografia desta vida. Então, a nossa identidade vai mudando, vai se deslocando para um outro lugar, que transcende a nossa história pessoal, os nossos pais, o lugar de origem, sem perdê-los. Porque nós somos também, continuamos a ser o produtos disso, mas vamos ampliando essa identidade, nos elevando para além, e assim podemos compreender melhor as realidades dos outros e olhar para o outro de um lugar que não está atrelado à origem biográfica da pessoa. A libertação da psicanálise assim ocorre, a ruptura das barreiras fictícias criadas pelo medo da razão. A razão, com sua linguagem, tem medo de tudo aquilo que não consegue apreender, controlar e, ou seja, dizer. E é uma limitação gigantesca, porque o real transcende de muito a linguagem. Transcende de muito a linguagem. E aí, o que a gente faz? A gente precisa manter barreiras elevadas o tempo todo para nos proteger do indizível. E se nós conseguíssemos acessar o indivíduo, sentir seu perfume, sentir seu gosto, sentir sua energia, estando presentes, sem perder a razão, ou seja, a capacidade de discernimento, encontramos com um ser mais profundo, vasto e enigmático. E no lugar da loucura, nós conseguimos percorrer esse caminho, porque temos uma bússola. E essa bússola é dada pela psicanálise pós-junguiana, com toda a sua trajetória anterior. Quando eu falo de pós-junguiana, não estou excluindo os mestres anteriores. A pedra filosofal da individuação, a acessar as fontes desconhecidas do ser individual. Quem cada um de nós é. Ir além das limitações e esquemas cristalizados, interpretações de si, dos outros, do mundo, da vida, que nos prendem, sufocam. Alcançar novas dimensões da vida e da consciência. Integrar experiências transpessoais no cotidiano. Você não precisa fazer um retiro, é no cotidiano. O sujeito transpessoal atravessa espaço e tempo no cotidiano, experiências que você pode ter em qualquer momento, vive diferentes identidades e personalidades, sem estar louco. Integra essas experiências no ser consciente atual, porque todas fazem, tem um fio dourado que amarra todas. Não são experiências variadas, não é como entrar num supermercado e você vê diferentes produtos. Todas essas experiências, identidades, personalidades estão amarradinhas, bonitinho, num sentido, numa coerência interna, que é o que te dá a saúde mental. A identidade presente contém as muitas que já foram. O fio dourado do espírito emerge através de cada manifestação. O que é que fica após cada vida que está ainda presente? Não é algo material. Ele se reconhece, esse fio dourado, nas múltiplas formas que a vida assume. E que você consegue depois reconhecer na vida fora de você, humana e não humana. É nesse núcleo espiritual que a consciência descobre seu verdadeiro propósito nesta terra. Portanto, hoje anuncio que uma nova formação em psicanálise vai começar a partir de agora. Oficialmente em devir e transdimensional. Ela vai acontecer em 3 anos,
No primeiro ano, continua um ano de fundamentos, um ano mais teórico, em que vamos basear o estudo nesses quatro autores, Freud, Lacan, Jung e Hillman. É, alguns outros autores, outros livros vão estar presentes, livros de filosofia e literatura, e talvez também de poesia. Depois estamos no segundo ano, começa o estágio supervisionado e vamos aprofundar o pensamento de Montefoschi. No primeiro ano, nós vamos estudar Jung também pela perspectiva de Montefoschi. Esse segundo ano resume, é a condensação do que antigamente era o segundo e terceiro ano. Aqui, o aluno pode resolver se formar como psicanalista pós-junguiano após esse segundo ano. E não necessariamente precisa seguir o processo seguinte, que é a formação em psicanálise indevida e transdimensional, que vai acontecer no terceiro ano. No primeiro ano, então, você ganha um certificado de psicanalista clínico. No terceiro ano, de psicanalista transdimensional. Em ambas as escolhas, você terá você estará somente no início de uma jornada. Quero deixar bem claro, ninguém se torna psicanalista em 2 anos. Ninguém, em nenhum curso, e não é porque o meu seja mais fraco do que os outros, ao contrário. A questão é que o trabalho do psicanalista nasce da transformação interior. E para que a transformação seja real, efetiva, é, de verdade, ela precisa do tempo, e o tempo é o tempo de cada um, porque é um processo que vem de dentro e que se manifesta fora. Então, esses primeiros 2 anos ou 3 anos são o começo de um percurso. Você vai ter uma base, você vai ter os fundamentos, você vai ter um mínimo de prática também. Aí vai depender de você manter o teu status de aprendiz e de descobridor ou não. O Instituto AELA vai oferecer caminhos de desenvolvimento após o seu certificado. Como bons médicos da alma, oferecemos, e aqui eu quero falar também para os potenciais pacientes, oferecemos o que o paciente precisa, assim também para os alunos. O nosso diferencial está no olhar que vai além, que situa o sintoma num contexto mais amplo e profundo. Então, para o aluno que não quer se venturar no transdimensional, ele vai ter uma boa base dos 5 pensadores essenciais para a psicanálise. Não de uma forma misturada, mas de uma forma linear evolutiva, ou seja, como cada um traz um avanço na perspectiva do outro. Para o paciente que entra em análise, ele vai receber o que ele está buscando. A diferença é que, como um bom médico, eu vou olhar para além do sintoma específico. Um bom médico consegue identificar que aquela dorzinha lá tem a ver com o negócio de outro lugar do corpo, não é isso? Esse é um bom médico. E assim também é um bom psicanalista. Até onde você quer chegar, está com você. O condutor da análise não é, na verdade, nem você, nem o analista. O condutor da análise é o teu processo, é até onde você consegue andar. O analista é um facilitador que tem que ser inteligente, atento, paciente, perspicaz, habilidoso, mas ele não é um guru e não é um professor. Não te dá as respostas, não te revela e também não ensina. O trabalho do analista é caminhar junto com o paciente a partir do lugar em que o paciente se encontra e até onde o paciente ou o aluno conseguir ir e quiser ir. O analista, seu papel é cumprido na medida em que ele está em seu caminho. São os requisitos para ser analista. Você não tem como ser analista porque você ganhou tal diploma, você tem esse conhecimento e pronto. O analista está em constante processo evolutivo. Porque essa é a vida humana, porque isso somos nós. Isso é ser humano, e o analista é, em primeiro lugar, um ser humano que fala com outro ser humano e o ajuda na travessia difícil e imprevisível da vida. O analista só ajuda na medida em que ele atravessou
o que o paciente traz, mas não no sentido de atravessou a mesma idêntica situação, mas tem um sentido essencial na situação que o paciente trouxe, que é uma situação humana. E é lá, é isso que nós entendemos, e vamos ajudá-lo na medida em que nós resolvemos essa questão. Somente um analista em constante evolução pode promover esse movimento no outro, senão a gente bloqueia o processo. Tanto no analista como no paciente, o processo evolutivo precisa ser orgânico, seguindo o ritmo que a capacidade psíquica de cada um permite. Cada um é diferente, essa diferença precisa ser respeitada. Toda forçação resulta sempre em dano. E, portanto, as inscrições estão abertas para buscadores de si, investigadores do ser, desbravadores de novos horizontes, estudiosos da psique, criadores do espírito e da matéria, amantes da vida em sua infinita manifestação, promotores de paz, justiça e amor. Instituto Aela, que eu fundei em 2015, onde a vida, enfim, diz seu nome, é a ambição, onde o indivíduo rasga a bolha que o silencia, onde a inteligência repousa na verdade e o amor se ergue como impulso de evolução. Se essa coragem tocar você, entre. Informação 2006, 2026. Um abraço a todos, obrigada por ter me ouvido. O site é aelaedu.com. Os nossos canais nas mídias sociais são @aelaedu, no TikTok e no Instagram.